uma é fácil e a outra é difícil. Andar na carne é fácil. Cumprir o desejo da carne é fácil. Agora, andar no Espírito é difícil. Andar no Espírito. Você vai no mercado no Espírito, você vai no shopping no Espírito, e hoje está tão fácil para pecar, está tão fácil, a facilidade está tão grande, que se a gente não andar em Espírito, a gente se entrega ao prazer da concupiscência da carne. E a carne luta, irmãos. Tem gente que fala, pastor, a carne é fraca, né? Jesus estava mostrando ali que a carne é fraca, não é para questão de pecar não, irmãos. A questão ali é que a carne é fraca para orar, para fazer a vontade de Deus. A carne é fraca para isso. Você pode ver, lá no livro de Mateus, capítulo de número 26, olha lá para você ver, Mateus capítulo 26, versículo 41. Olha o que diz. Mateus 26 e 41. Vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está preparado, o espírito está sempre preparado para as coisas de Deus. Vamos orar, vamos para a vigília, vamos para consagrar, vamos para o monte. Antigamente nós ia 15, 20, até mais no monte. Hoje, se você chamar mais, vai. Monte coberto. Mas, por quê? Porque a nossa carne é o quê? Fraca. Ela é fraca, irmãos? Ela é fraca na questão de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Você pode ver. Olha como que é as coisas. Nós temos oração aqui, dia de quarta-feira, de manhã, 7 horas. Todo dia, das 5h30, mais ou menos, eu já acordei. Às vezes eu levanto. Mas no dia da oração, na quarta-feira, eu levanto, eu acordo 5h30, 6 horas, o corpo está pedindo para ficar na cama. Foi só porque é oração hoje. Aí quando é amanhã na quinta, ele não quer. Então, para você ver que há uma luta dentro de nós contra a nossa carne. Irmão, a carne pode nos tirar do céu. A nossa carne, inimigo, olha, bem colado, né? Bem colado. Às vezes você vai pensar que é essa carne aqui, ó. Não, irmãos, o que nós herdamos de Adão, interno, está dentro de nós. O velho homem está dentro de nós. O velho homem, antes de conhecer Jesus, que vivia lá no mundo do pecado, vivia na bebida, vivia nas drogas, na prostituição, vivia em tudo que não prestava, agora está mortificado dentro de nós, mas sujeito a ressuscitar. Não adianta alguém falar assim, eu não caio, eu sou super pastor, ninguém me derruba. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que a carne fez com ele? Foi o diabo que derrubou Davi? Foi o quê? A carne. Ele viu uma mulher banhando, lá do palácio, lá do terraço, lá em cima. Olhou para onde que não podia. E a carne... Porque às vezes nós converte, mas os hormônios não convertem. Davi se entregou. Então, a nossa carne é assim. Vamos orar? Se você chama para orar, se você chama para ir numa vigília, para ir num culto, a carne, ela esmurra a gente.
Mas se você falar assim, ó, irmão, vou lá para a beira do rio, para a ranchada, vamos. Você não fala duas vezes. Você não fala duas vezes, nem pensa duas vezes. Vamos embora. Epa, agora falou a minha língua. Mas, então Jesus falou aqui, ó, os discípulos. Jesus estava no monte, lá no Getsêmani. Ele levou com ele os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Vamos orar. Aí Jesus chegou no pé do monte ali, deixou, falou, ó, fica aqui, fazendo o quê? O que Jesus mandou os discípulos fazer enquanto Jesus foi lá no Getsêmani orar? Ficai aqui, vigiando e orando. E eles ficou lá orando, né? Ficou, irmãos? Não, dormiu. Mas dormiu. E Jesus lá orando, ô Pai, se for possível, passa de mim esse cara. Jesus voltou, estava lá. Pedro, os discípulos, estava tudo fazendo meia-noite. Jesus chegou. Que isso? Eu falei para vocês ficar aqui vigiando. Eu falei para vocês ficar aqui orando. Ó, nem, irmãos, você sabe qual o limite de oração, de tempo de oração que Jesus deu para nós? Eu pego por esse versículo aqui. Sabe qual foi o limite? Vamos ver se você lembra. Ó, versículo de número 40. Mateus 26 e 40. O que Jesus fala aqui? Ele fala assim, ó. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, Jesus falou para o Pedro, porque o Pedro era o da frente. O Pedro, tudo era o Pedro. Jesus disse a Pedro, então, o quê? Você está seguindo aí? Nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Irmão, se nós orar menos de uma hora por dia, o nosso dia foi vencido. Então acho que nós estamos perdendo o dia todo dia. Tem gente que nem ora mais. Ele está vivendo, ele está andando de muleta. Oração dos outros. Vai chegar uma hora que a pessoa, Deus vai falar assim, ó, você pode até orar para fulano. Mas não vou te ouvir não. Ele que vai ter que orar. É ele que vai ter que me buscar. Deus vai fazer isso, já fez isso muitas vezes. Por quê, irmãos? Porque nós acomodamos. Não, minha mãe está orando por mim. O pai e a mãe podem orar, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar, o negócio agora é eu e você. É você que tem que prumar esse corpo, eu vou passar o prumo em você. Igual fala lá no livro de Zacarias, que Deus pegou o prumo de Zorobabel e começou a prumar Jerusalém. Pensa Deus começar a colocar o prumo na gente? Para que serve o prumo? Quem é pedreiro aqui, quem é servente sabe. O prumo serve para quê? Para colocar no lugar, né? Para parede não ficar torta, para ficar reto. Aí põe o prumo aqui, põe aqui uma parte e a outra desce. A outra desce. Aí se tiver uma diferencinha, o que acontece? Dá umas pancadas na onde? No tijolo de cima, né? Não é no de baixo, é no de cima porque ele está fora. Aí você está fora, vou dar umas pancadinhas em você. Pensou Deus começar a dar umas pancadinhas em nós para chegar no lugar? Hã? Meu filho, é para o seu bem, vai doer um pouquinho, mas é para o seu bem. Eu não te quero ser torto desse jeito. As crianças não cantam um corinho? Havia o quê? Então já não há mais esse homenzinho torto. Agora o homenzinho torto ficou reto. Então, Jesus falou, nenhuma hora vocês não podem
vigiar por mim, comigo? Mas por causa do que eles não conseguiram, irmãos? O que levou eles a não conseguir orar 1 hora? O sono. E o sono é do espírito ou é da alma? O sono é do corpo. O corpo cansa. Ele precisa descansar, então ele dorme. Os discípulos dormiu. Jesus chegou. Vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Aí tem crente que peca. Né, pastor? A carne é fraca, né? Jesus falou que Jesus não falou que a carne é fraca para pecar, não. Ele falou que a carne é fraca porque era para eles orar e eles não. A carne é fraca para buscar Deus. A carne é fraca para viver uma vida para Deus. Mas para viver na carne, irmão, às vezes para você vir aqui na igreja aqui, sair lá do outro bairro de a pé e vir aqui, mas é tão longe. Mas se falar assim, eu falei agora há pouco, fala assim, nós vamos fazer uma churrascada, um porco paraguai, lá no coisa lá, dá uns 6 quilômetros daqui lá, mas nós temos que ir de a pé. Não, eu preciso de andar, eu preciso. Mas para Deus não anda. Eu conheci eu não conheci eu conheci vários irmãos pelas igrejas que eu passei, que andavam o dia inteirinho. O dia inteirinho na rua. Você topava com ele na rua. De noite ele mandava avisar que não ia na igreja não, que estava com a perna doendo. Mas claro que está com a perna doendo o dia inteirinho. Irmão, ia até na lotérica fazer jogo. Esse crente. Aí chegava de noite. Falei, eu não oro para você mais. Tem umas pessoas que a gente tem que riscar do livro de oração, irmão. Não dá, não. É pecado, pastor. Não é pecado o que eles fazem. Eles não oram e a gente ora e eles não oram. Quem sabe que tem que orar? Aí a Bíblia fala, aquele que sabe que tem que fazer certo e não faz, o que acontece? Comete pecado. Então eu sei que eu tenho que orar e não oro, eu estou pecando. Eu estou pecando, eu sei que eu tenho que orar. Aí a pessoa não ora. Pastor, eu não sei falar direito, eu não sei expressar, eu não sei. Irmão, não precisa falar palavra bonita não. Eu não. Ixi, eu tenho vergonha. Mas quando não está orando, que às vezes está numa rodinha de amigo, parece uma matraca. Conversa mais do que tudo e todos, mas não consegue orar. Não consegue orar e falar com Deus, igual eu conversar com o Moulazinho aqui, a oração é assim, eu estou falando com Deus, eu estou falando com o Senhor, estou conversando, é uma conversa com Deus, não é coisa do outro mundo não, mas a nossa carne não deixa, a carne não deixa. Você pode ver, há uns anos atrás, a gente ficava orando para dormir, uma meia hora de oração, irmão, de joelho. De joelho. Aquilo ali era sagrado, toda noite. Meia hora de oração ou até mais. Aí eu te pergunto, responde, não, pelo amor de Deus. Quantos minutos nós oramos para dormir? Mas o corpo dói, a dor no corpo, e não... Mas é a nossa carne. Então, Jesus falou, a carne, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E Paulo aqui, nos Gálatas, ele fala, olha, vocês andam no espírito e não cumpra os desejos da carne. Irmãos,
A carne é um trem mais terrível do mundo. Deus já fala que é a concupiscência da carne. É o que é? Os desejos e os prazeres da carne. Que aparentemente é gostoso. Aparentemente. Mas depois é difícil. É difícil. Davi pagou um preço por ter dado lugar à carne. Pagou um preço. A espada nunca afastou da casa dele. Houve incesto na família. Filho rebelde. Tudo isso. Por causa de alguns minutos de prazer. Porque depois que acontece, o pessoal, meu Deus, nunca eu estava com a cabeça, meu Deus do céu, ai, meu Deus. Aí já não tem jeito mais, aí já foi. Aí já não tem jeito, Davi não teve jeito. Aí Paulo ainda diz, olha para você ver, se não é uma guerra dentro de nós. Versículo 17, Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes quem? Carne e espírito. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Você pode ver que é uma guerra dentro de nós. Às vezes a gente está com tendência de pecar, mas dentro de nós fala, não faz isso. É quem? O Espírito. A nossa consciência. Não faz. Por outro lado, fica assim, faz. É gostoso, você vai ver, é delicioso. É quem? A carne. Um se opõe ao outro. Eu vou para a oração. Você pode ver, irmãos, tem gente que, olha, ele não consegue dobrar, ele dobra, faz assim, ó. Eu não sei o que ele fala. Eu não sei se ele faz. Não deu tempo nem de tomar fôlego. E já levanta. E o outro está lá esmurrando. Aí está. Não vai. Aí todo mundo, aí o que a gente quer? A gente quer que Deus cura, Deus quer que Jesus batize com o Espírito Santo, a gente quer que Deus faça milagre. Deus não vai fazer milagre nunca. Porque enquanto tem 2 buscando, tem 100 olhando 2 buscar. E a chuva vai chover para quem? Para todos. A chuva vai chover para todos. Aí depois, nossa, que maravilha. Mas não falou um A. Só que vai chegar a hora da colheita. Vai chegar a hora da colheita. Aí um se opõe. Ou tem oração. Ou tem ensaio. Hoje, nossa, só estou pele e osso. Cansado. Eu já vi gente, irmãos. Pastor, hoje eu não vou no culto não, que eu estou cansado, vou dormir mais cedo. Aí Deus é tão bom, que eu fui embora para casa e passei naquela rua. Estava tudo lá de fora. Conversando fiado. Não ia dormir mais cedo? E não dorme, irmão. O crente que mentir, que falar que não vem no culto, que vai dormir mais cedo porque está cansado, ele não vai dormir, em nome de Jesus. É praga, pastor? Não, porque ele está mentindo. É muito mais bonito ele falar, eu não vou no culto, porque eu estou cansado e pronto. Vou ficar aqui em casa. Mas não, eu não vou não, porque vou dormir mais cedo.
Olha aqui, quando a gente estava no mundo, eu tomo por base por mim, irmãos. Quando eu estava no mundo, eu não tinha hora de ir para casa. Eu jogava bola, eu não morava no campo. Estava chovendo, caindo raio, e nós lá correndo atrás de bola. Hoje arma chuva, ela não precisa nem chover, só armou. Avisa para o pastor que eu não vou no culto hoje não. Graças a Deus levei chuva. Ainda agradece a Deus ainda que levei chuva para não vir no culto. É a nossa carne. É a nossa carne. Você entendeu? Ah, pastor, mas a Bíblia fala que a nossa carne está mortificada. Mortificada. Mas ela se mortifica quando nós andamos em espírito. Anda na carne, você vê se o velho Adão não ressuscita. Se o velho Adão não vai fazer proeza. Lógico que vai. E começa a pensar, nossa, quando eu estava lá no mundo, Igor, bebia todas. Rapaz, eu era perigoso. Começa a ressuscitar ele começa a ressurgir dentro dele. Porque ele está dando ocasião para quem? Para a carne. Então, irmãos, o segundo inimigo que nós temos interno é a nossa carne. É uma luta. Engraçado que a carne ela só quer o que não. Ela só quer o que não pode. Davi podia relacionar-se com Betseba? Não. Ele era rei. Ele tinha já várias mulheres. E Betseba era esposa de quem? Do seu melhor soldado, que defendia Davi de unha e dente. Mas o quê? Peraí. Ai, Jesus, me ajuda. É com o de ensino, né? Pode falar? O que Davi estava fazendo lá em cima? Davi tinha que estar na onde? Na guerra. Aí a Bíblia vai dizer que Davi estava lá no terraço do palácio fazendo o quê? O texto é bem explícito. Está lá o quê? Passeando. Irmão, quando o crente larga a casa de Deus para passear, o perigo é grande. Quando o crente larga a casa de Deus, larga culto, larga compromisso com Deus. Eu não estou dizendo que é pecado passear não, irmãos. Mas tem gente que passeia na hora que fora do tempo. Tudo tem um tempo determinado. Davi tinha que estar na guerra, e ele não foi na guerra e ficou em casa, e estava passeando no terraço. E o que despertou? A carne dele, o inimigo que estava dentro dele. Ele pensou que o inimigo eram os filisteus, mas tinha um inimigo dentro da casa dele. Tem um inimigo dentro da nossa casa, dentro do nosso corpo. Dentro de nós habita a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas dentro desse corpo há uma guerra dessa carne contra o Espírito. Você pode ver que o Espírito aí em Gálatas 5:17 está em letra maiúscula ou minúscula? Se é maiúscula é quem? É o Espírito de Deus. Agora, quando é minúsculo, é o Espírito nosso, do homem. E aqui, fala, um se opõe ao outro. O Espírito fica todo alegre. Hoje nós vamos para a igreja, aleluia, hoje tem culto de ensino, a carne vem. Você não vai hoje não, você está com dor na perna. Aí, eu estou com dor na perna. Aí você vai ter dor você vai sentir dor sem ter. Sabe aquelas doenças que, como é que chama quando a gente arruma elas?
Ai, fugiu aqui. É psicológica. Eu estou com dor. Ai! Aí a carne se opõe. Você não vai no culto hoje. Aí o Espírito, vai na igreja. Vai, Deus tem uma palavra para você. Não vou. Aí, eu não sei se os irmãos lembram, quando a gente era menino, na escola, era criança na escola, da primeira à quarta série, tinha aula de educação física, e na aula de educação física tinha um negócio de cabo de guerra. Aí vencia quem puxava mais. Aí juntava uma turma de um lado e uma turma do outro, e puxava. Puxa para cá, puxa para lá. E tinha hora que tinha gente que fazia covardia, pegava, afrouxava a corda, sortava, caía aquele multidão de gente para o chão. Só que a carne não solta. A carne, ela é insistente. A concupiscência é terrível. É terrível. Uma coisa que você não pode prender os olhos nela, uma coisa que você não pode prender, você está andando na rua, de repente, dá uma olhadinha. Não posso. Olha. Meu Deus. Misericórdia. Mas continuou. É a guerra. Carne. Espírito. Carne e espírito. Irmãos, nos últimos dias, vamos ver se os irmãos vão descobrir. Qual que nós estamos engordando mais, o espírito ou a carne? Qual que nós estamos satisfazendo mais, o espírito ou a carne? Não, pode ser sincero, vamos ser sinceros. Mais a carne. Eu falava, foi ontem, acho que foi ontem que eu falava, nós temos facilidade para sacrificar o lado de quem? De Deus. O nosso lado nós não sacrifica de jeito nenhum. Você pode ver. É igual, eu já contei aqui, às vezes alguém não sabe, da mãe, do pai que deu umas moedas para o filhinho, e falou, ó, filho, essa aqui é sua, e essa aqui é sua moedinha para você comprar bala, e essa outra aqui para você dar de oferta na escola dominical. E o menininho foi alegrezinho comprar bala, para depois ir para a escola dominical. Aí caiu na rua. E uma das moedas caiu dentro do bueiro. Ah, qual caiu? De quem caiu? A de Jesus. Oh, Jesus, a sua caiu lá no bueiro. Quer dizer, nós temos facilidade para sacrificar o que é de Deus. Como na verdade que tinha caído era dele, mas quer dizer, Jesus, a do Senhor caiu lá dentro, a minha está aqui, eu vou comprar bala. Então é isso, a nossa carne nos faz fazer isso. E Paulo ainda diz, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei do pecado. Se nós somos guiados pelo Espírito, aí depois Paulo vai vir com a lista de obra da carne, que está dentro de nós. Paulo vai vir com uma lista enorme. Você pode ver que são 9 virtudes do fruto do Espírito, e as obras da carne é quase o dobro da virtude do fruto do Espírito. Parece que é 16 ou 17 obras da carne. Depende da tradução. Tem tradução que parece que tem uma a mais. Então veja bem. É complicado, irmãos. É complicado. Se somos guiados pelo Espírito, não andamos na carne. Não cumprimos os desejos da carne. Nós falamos aqui, olha para os irmãos terem uma ideia. Nós falamos aqui de Davi, no capítulo 11 de 2 Samuel. Lá no capítulo de número 13 de 2 Samuel, deixa eu te perguntar.
O que levou Aminon pecar? Foi o diabo ou foi a carne? Hã? Os irmãos podem ver que ele teve um desejo doentio pela irmã. Aí esse desejo brota na carne, mas o inimigo aproveita a ocasião. Mas ela brotou na onde? Na carne. Onde já se viu isso? Era proibido na lei, no Levítico. Era proibido o irmão deitar com a irmã, era proibido incesto. Era proibido relações sexuais ilícitas, era pecado. E você vai ver aí no texto que Aminon ama a sua irmã. Depois que ele consegue abusar da irmã, o que veio nele? Um ódio pela irmã. Irmão, é igual a pessoa fala assim, ó. Ai, eu estou apaixonado. Agora, qual que é o certo? Apaixonado ou amor de verdade? Eu estou apaixonado por Jesus. Paulo fala que nós temos que ser loucos por Jesus. Apaixonado, a paixão passa. Foi o que aconteceu com Aminon, com sua irmã. Era coisa da carne, era desejo da carne. Na hora que ele conseguiu abusar da irmã, ele repugnou ela, ele não aceitou ela. Você pode ler aí no capítulo 13, né? Até o versículo 22, do 1 ao 22, você vai ver que ele repugnou ela depois. E o desejo da carne de Aminon custou o que para ele? Custou a vida, porque ele foi morto pelos seus irmãos. Aí a carne tomou vingança. Aí você vê como é que é a coisa da carne. Aí Absalão viu aqui e falou, eu não aceito, porque Absalão era irmão de Aminon e era irmão de Tamar. Eu não aceito. Aí embebedou o rapaz, mandou matar. Foi aquela tragédia na família. Uma tragédia. Tudo por causa do desejo carnal. A carne não. O que Jesus falou? O Paulo, ele escreve e fala assim, que carne e sangue não herda o reino de Deus. Porque nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olho, esse corpo nosso vai ser transformado, irmão. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá da imortalidade. Aí o pecado não tem força mais na nossa vida. Mas até que isso aconteça, é uma luta. Já chegou gente, pastor, quando que nós vamos vencer a luta? Foi quando Jesus voltar. Porque enquanto nós estivermos aqui, é luta. Não pense que o diabo vai dar um tempinho. Não, pode ficar tranquilo, não vou te perturbar mais não. Não, não existe isso não. Ele não... É dia e noite. Lá em Apocalipse fala lá, que o diabo, dia e noite, nos acusa diante de Deus. Dia e noite, ele nos acusa. Olha lá, você está vendo o Elias lá em Cássia? Você está vendo o Lazim? Você está vendo? Ele nos acusa diante de Deus. Aí ele aproveita que nós damos lugar para a carne. Irmão, tem coisa, para os irmãos entenderem, não somos defensores do diabo, não. Não somos, não. Mas tem coisa que é da carne, que a pessoa faz e joga em quem? No diabo. Mas foi o inimigo. Foi o inimigo. Olha para você ver, o inimigo armou para mim. Eu falei, mas peraí, ele já estava doidinho para aquilo. E caiu naquela armadilha. E o inimigo é assim, irmãos. Tem hora que ele faz você entrar numa enroscada, e quando você entra, ele
ele sai, você fica sozinho. Aí é onde que vê os problemas. A pessoa suicida, a pessoa se mata, a pessoa se sente derrotada. Então nós temos por obrigação vencer a nossa carne, irmãos. Aminon, ele não teve essa força. Ele ainda mentiu para o pai dele. Ele ainda mentiu para Davi. Ah, pai, eu estou com vontade de comer um bolo feito pela minha irmã. Manda ela fazer, eu estou até doente. Vai, faz, filho. Vai. E manda ela trazer para mim. Quando ela fez o bolo, levou o bolo, ele abusou dela. E isso era uma tragédia em Israel. Então, foram consequências da carne, irmão. Foram consequências da obra da carne, do inimigo nosso, chamado carne, que é nós que temos que vencer. Em nome de Jesus. Agora, para nós vencermos, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Guiado pelo Espírito é andar aonde a minha carne não quer andar. É andar aonde a minha carne não quer andar. Aonde que a carne quer andar? A carne quer andar festa de carnaval. A carne quer andar festa de idolatria, igual muitos crentes participou de festa de idolatria, depois contamina a vida espiritual. É carne, tudo carne. Tudo carne. Por isso que Paulo, falando da igreja de Corinto, no ato da ceia, fala, vocês estão tomando a ceia indignamente, por causa disso há entre vós o quê? Fracos, doentes e muitos que dormem. Está dormindo espiritual, está fraco espiritual e está doente espiritual. Quando não morre, né? Quando não morre. Mas tudo isso, que? Carne. Concupiscência da carne. E se nós fosse ver, irmãos, aqui, ó, essa guerra que nós temos, se a carne vencer nós, se a carne vencer o Espírito, se nós deixar a carne dominar nós, você já viu o que vai tomar conta de nós? Quer ver? Foi lido na leitura oficial. Porque as obras da carne são manifestas. Isso é aqui, se nós não andarmos no Espírito, são manifestas. Qual que é a primeira? Prostituição, impureza, lascívia. Olha o time. Idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é obra do quê? Idolatria é obra da carne. Não é do diabo, não, é da carne. E ele usa essa prerrogativa de idolatria, de coisa na nossa vida, para fazer nós errar, para fazer. Então, olha aí. Depois de feitiçaria, o quê? Irmão, inimizade é obra da? Se nós formos vencidos pela carne, se a carne vencer, ao invés de nós ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ser cheio de inimizade. E a Bíblia fala que crente, o crente não pode ser inimigo de ninguém. Você tem inimigo, tem alguém que não gosta de você. Mas não é porque ele não gosta de mim que eu não vou gostar dele. Eu sou obrigado, se eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, eu tenho que amar. Eu não posso ser inimigo. Agora, o que está matando a igreja são as inimizades, que é uma obra da carne. Eu não vou. Tem gente que muda de igreja porque não se dá bem com fulano. Uai, se não se dá bem aqui, muda de igreja, se for, não vai para o céu, porque não vai dar, não deu certo aqui, não vai dar certo lá em cima, não, ué. Dá certo? Nós não podemos ser inimigo. Eu tenho que ser amigo, eu tenho que ser irmão. Então, inimizade. Ó, pastor, eu
não gosto, é ele para lá e eu para cá. Eu vou, é ele para lá e eu para cá. E aí? É certo? Não. Eu tenho que, a minha carne não pode me vencer. Eu tenho que ter perdão, eu tenho que perdoar. Quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, sabe perdoar. Agora, quem anda na carne, não consegue perdoar. Ah, não, o que fez para mim, ó, ixi, não tem perdão não. Se Jesus nos perdoou o que nós fizemos com Ele, Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu por nossa causa, e nos perdoou. Depois, se nós não vencermos, se nós não vencermos a carne, tem as porfias, as imulações, a iras, peleja, dissensão, heresia, inveja. Inveja é obra da carne. Inveja é uma mistura de ódio com desgosto, ao ver a prosperidade do outro, ao ver o outro ser beneficiado, ele não, ele fica com raiva. Qual é o sentimento que nós temos quando Deus abençoa o nosso irmão? Sentimento de inveja? Sentimento de gratidão. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor está fazendo meu irmão prosperar, Deus. O Senhor está abençoando meu irmão. Agora tem gente que não consegue. Nossa, não, carro feio que comprou, né? Nossa, que gosto. Mas lá dentro, nossa, a casa que eles comprou lá naquele, eu não queria. Lógico que queria, é mentira. É obra da carne, é inveja. Né? É inveja. Nossa, só para, irmão, mas que eterno que o irmão foi, é feio, hein? Hã? Irmã do céu, você viu o vestido da outra? Que coisa horrível. Mas lá dentro, ai, tão bonito. É obra da carne, inveja. Você acha que não tem isso não, irmão? Você pensa que não tem isso? Não, pastor, todo mundo é crente. Jesus foi tão maravilhoso e bondoso conosco, que ele falou assim, ó, nas vossas reuniões tem o quê? O que tem? Trigo? E o quê? E joio? Tem ovelha? Tem lobo. Então não é todo mundo perfeito. Ninguém é perfeito. Então tem dois tipos de coisa. Aí você confia em todo mundo? Vocês viram o que aconteceu em umas igrejas? Hoje até o pastor dessa igreja foi ontem, em rede nacional, ter que justificar que a pessoa não era pastor da igreja deles, frequentava a igreja, só que tomou o nome de pastor e fez uma barbaridade com uma jovem da igreja. Então, nem todo mundo que está dentro da casa de Deus é crente. Mas batizou, pastor, fala em língua. Irmão, pode falar em língua, pode falar a língua de trás para frente, frente para trás. Não existe. E outra coisa, eu ainda vou mais aqui. Tem gente escondendo atrás de quê? De língua estranha. Porque todo mundo olha e fala, vixe, isso é cheio, viu? Olha, rapaz. Mas Deus está olhando lá em cima, isso aí é estranho, até aqui no céu. Ué. Carne. Jesus. Todo mundo acha que pessoa que faz barulho, que faz coisa, está cheio, irmãos. Olha, presta atenção. Tem gente que é muito inocente. Por quê?
A pessoa, ela vê os outros, ela vê que Deus está renovando, Deus está trazendo um renovo na igreja, e ela, para não ficar envergonhada ou do lado de fora, ela começa também. Porque você sabia, línguas estranhas que nós aprendemos, tem 3 fontes. Ou não? Quais são elas? O homem pode falar, ela falada por Deus e falada pelo o diabo. Teve uma vez, já contei para os irmãos aqui, que o irmão, nossa, Jesus está batizando com o Espírito Santo, pastor, olha aí. Falei, você vai ver se está batizando. Pus a mão na cabeça, caiu para o chão. Ué, pastor, aqui, falei, não, mas ele estava chorando, falando em língua. Eu falei, o diabo. Mas como é que o senhor ficou sabendo? Irmão, você tem que buscar discernimento de espírito, senão você vai dar de mão, vai falar em línguas estranhas com o cão. Porque é obra da carne, obra do diabo, junta tudo. Aí depois vai aí, inveja, homicídios, é obra da carne. Mas pastor, na igreja não tem homicídio não. Eu pergunto, tem homicídio na igreja? Tem homicídio na igreja? Não mata fisicamente. Mas hoje está matando, velho. Hoje tem irmão que rapa peixeira. Mas mata com palavra. E Jesus usando João, o discípulo amado, ele falou assim, ó, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece o seu irmão, é o quê? É homicida. O que é homicida, irmãos? Homicida é o que tira a vida do outro. E Jesus fala lá, acho que é 3:5 mesmo, de 1 João, 3:15. Não é isso? Qualquer homicida, ou qualquer que aborrece o seu irmão, é homicida. Vixe, ô pastor, João pegou pesado aí, de aborrecer. Quantas vezes você é aborrecido, ou aborrecido por alguém? E aqui fala que é homicídio. E homicídio é obra da carne. Por isso que nós temos que vencer esse inimigo coladinho em nós, bem juntinho de nós, chamado carne. É o segundo inimigo invisível, é o segundo inimigo interno que está dentro de nós. Está dentro de nós. Depois ele fala homicídio, depois o quê? Bebedice. Ah, eu não vi como o inimigo fez eu beber umas garrafadas. Foi o inimigo, irmão? Não. É a carne. Bebedice. E depois, a última. O que é glutonaria, irmãos? Apetite exagerado, desordenado. Comer demais. Não, pastor, mas quem tem fome, assim, irmão, ter fome é uma coisa, agora ser um devastador de seara é outra coisa. Porque tem gente que tem um olho do tamanho de um repolho, né? Tem janta lá hoje? Aí acaba de jantar lá, vai embora. Ô irmã, tem janta aí? Ô irmão, você acabou de jantar? Não, mas cabe mais um pouquinho ainda. Ô irmão, tem janta lá na sua casa hoje? Vocês vão pôr feijoada? Aleluia.
A gente tem que comer para sobreviver, irmãos. E tem gente que está comendo para morrer. Que come demais, depois passa mal. E glutonaria é obra da carne. Por isso que nós temos que vencer a nossa carne. Obra da carne. Então, este segundo inimigo, esse segundo adversário, ele não perdoa, irmãos. Ele não perdoa as nossas atitudes. Quando prenderam Jesus, lá no Getsêmani, Pedro arrancou o quê? A espada. E fez o quê? Cortou a orelha. Ali era movido pela carne. Por isso que Jesus falou lá no Getsêmani: vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Se você tivesse orado, Pedro, você não cortava a orelha dele. Você ia entender que chegou a minha hora. E se eu quisesse, Pedro, eu rogava o Pai, e Ele mandava legião de anjo aqui, e matava todo mundo. Mas não é isso. Eu tenho que passar por isso. Irmãos, para encerrar, tem hora que nós falamos assim: nossa, eu estou passando uma luta, o inimigo está furioso. Irmão, é coisa que nós semeamos na carne. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7, fala o quê? Tudo que o homem semear, também ceifará. O que semeia na carne, ceifará o quê? A corrupção. E o que semeia no Espírito, herdará a vida eterna. Então, quando nós semeamos na carne, nós colhemos o quê? Corrupção. É o que nós plantamos. Então, tem hora que nós falamos: ai meu Deus, o Senhor está permitindo essa luta. Eu falo: Deus, não estou permitindo, você que comprou ela. É você que arrumou ela. É você. Eu tomo por base. Lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, quando Elias estava fugindo de Jezabel, eles mandou um recado assim: ó, fala para o Elias que como ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com a cabeça dele também, eu vou cortar a cabeça dele. Quando a notícia chegou para Elias, o que o Elias fez? A Bíblia diz que Elias fugiu para o deserto. E lá no deserto, o que ele fez? Pediu para morrer. A Bíblia fala que foi, irmão, uma coisa é quando Deus te leva para o deserto. E outra coisa é quando nós vamos para o deserto. Quando nós entramos por conta própria. Por causa dos nossos caprichos, por causa dos nossos erros, nós entramos no deserto. Aí nós sofremos. Por causa de capricho. Por causa de capricho. Então, Elias lá no deserto, Elias foi para o deserto, para debaixo de um pé de zimbro, lá no deserto. E lá ele pediu a morte. Você pode ver, ué, quando nós cometemos erro que Deus não responde, o que a gente fala? Ai Deus, me tira minha vida, é melhor, eu quero que o Senhor me leve para o céu, não está cansado de viver aqui. Deus fala: você que plantou, agora você está colhendo, e não tem para onde fugir. Aí Deus teve misericórdia e foi lá no deserto ainda, e falou com Elias, conversou com Elias: o que você está fazendo aí? Aí come o pão, bebe a água. E ele comeu e bebeu, com a força daquela comida, andou 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, vencendo a carne, nós vamos superar as ameaças do diabo e do mundo. Agora, se nós não vencermos a nossa carne, nós não vencemos o mundo e não vencemos o diabo.
Porque a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, é terrível. Ela nos leva a um mundo terrível de poder, né, ser perigoso para nós. Então a nossa carne, ela precisa ser vencida com oração, com jejum, né, com jejum, com consagração, não é regime não, irmão. Tem gente que faz regime como se fosse jejum. Não, é jejum, é sacrificar a nossa carne. Ó Deus, eu quero vencer a minha carne. Eu quero vencer a minha carne, me dá graça. Ela está me matando, ela está me destruindo, mas eu quero vencer a minha carne. Eu quero vencer. Eu quero superar a minha carne e viver uma vida. Aí você volta lá atrás em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, o que fala? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para quem anda no Espírito, mas para quem anda na carne, a condenação a condenação já vai estar vindo. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Quarta-feira nós